Eu sou Alcinei Nunes, faço parte da fundação aqui da Strasmac, dos fundadores da Strasmac. Tudo iniciou aí desde 2006, onde tivemos uma ideia, já existiam produtos no mercado dessa área. A empresa iniciou mais nessa área de QTAs, quadro de transferência automática, para grupo gerador, onde você tem rede da concessionária e grupo gerador. Na falta de rede, ele parte automaticamente. Então, são placas e controladores que fazem essa função. Já existia algo no mercado, porém, seus fundadores, nessa época, né, a gente conversou e falamos, podemos ter um produto melhor e mais acessível no mercado. Com isso, desenvolvemos uma placa inicial, controladora. Então, isso começou de uma eletrônica, isso começou em um quartinho, numa casa de fundo, e aí desenvolvemos toda a eletrônica ali na mão, colocando os componentes ali, um a um. Ali no início, lógico, toda empresa tem todas as suas dificuldades, ver as melhores condições, melhores possibilidades para desenvolver um produto que consiga ser competitivo no mercado e ainda não ser igual, né? Ele ser diferente e ter seu diferencial. E também a nível de custo, isso é muito importante. Então desenvolvemos esse produto que iniciou, e com isso nós vimos que já existia algo no mercado, mas não era tão difundido. E nós vimos uma possibilidade de entrar. Então o pessoal conhecendo, nós fazendo a apresentação desse produto, né, fizemos a apresentação desse produto, né, em empresas, e foi bem aceito. Esse produto ele passou em poucos anos a ser até líder no mercado, né, vendido a nível de Brasil. Sempre os produtos da Strasmac sempre foi nessa linha. A nível de Brasil, a gente não ficava simplesmente numa região. Ele passou a ser conhecido, uma empresa indicava para outra, não tínhamos assim nem a questão de marketing naquela época, nada, mas era mais esse contato aí, um cliente passava para o outro entrava em contato. Inicialmente, lógico, pequena, inicialmente, né, até bem familiar, e depois, com o passar dos tempos, desenvolvendo produto, aumentando tecnologia, a empresa subiu para um porte maior, adquiriu um barracão próprio aí, aumentou sua produção, fornecendo e continuando a nível de Brasil com esse fornecimento, você tendo ali pessoas mais experientes, que conhecem do mercado, que veio agregar. Então, todos que passaram aqui pela Strasmac, desde o início, sempre foram deixando a sua contribuição. E sempre a gente verificando o que era melhor, tanto para a Strasmac quanto para os clientes. Ou seja, uma empresa ela não pode iniciar visando simplesmente vou colocar um produto e quero vender bastante. Não, ela tem que pensar se ela vai realmente atender a necessidade do cliente da melhor forma possível, que ele tenha a melhor experiência de trabalho. Com o passar desses tempos, a equipe aumentou, então a empresa chegou a ter muitos funcionários, né, até com espaço até reduzido. Sabemos que aí o país, né, a empresa é uma empresa de pequeno porte, né, que visa aí, né, lógico, ser uma empresa grande no futuro, é isso que nós almejamos e trabalhamos para isso. Ao longo do tempo tivemos vários funcionários aqui, até, de certa forma, uma empresa até o espaço reduzido. Porém, o país passa por transformações, passa aí por de repente por algumas crises, enfim, e isso afeta totalmente a indústria. Então, hoje, a Strasmac, como a gente apresenta em vídeos, mostramos a empresa, né, somos totalmente transparentes naquilo que fazemos, procuramos mostrar de fato o que fazemos, com todo o treinamento a funcionário, qualidade, somos uma empresa enxuta, uma empresa que tem, não é uma empresa com muitos funcionários, mas uma empresa enxuta, mas com uma qualificação muito boa, com funcionários experientes, comprometidos. E aquilo que eu falei, né, o compromisso tanto com a empresa no seu trabalho, como o compromisso com o cliente, para entregar o melhor produto da melhor forma possível ao cliente. Hoje na linha também, mais fortemente de projetos em geral, né, na linha de quadros em geral. Então, conforme a história que nós falamos inicialmente lá, que começou com o QTA, uma simples placa controladora com display que apresentava, esse produto até hoje é vendido e muito vendido a nível de Brasil. É um produto muito conceituado. Então veja, isso nós estamos falando no início da empresa. Esse produto ele só passou por melhorias a nível de robustez, mas até hoje é vendida essa placa e sendo totalmente compatível à sua substituição e a sua melhoria. Hoje, inclusive, aquela placa inicial lá atrás, hoje é com Wi-Fi, que o cliente pode ter tudo na mão.
Então, a tecnologia fez parte da Strasmac. Então, inicialmente, a nível de gerador de energia, a nível de utilizar uma fonte de energia alternativa, que você tem uma fonte de energia que pode falhar, assim como a concessionária da rua, que você recebe e paga por essa conta, a sua conta de luz da companhia. Então, você tendo um gerador, no caso, a Strasmac mais inserida na parte de gerador com motor a combustão. Então, desde o seu princípio, então você tendo essa fonte de energia alternativa, a Strasmac proporcionou e proporciona até hoje essa possibilidade ao cliente e uma experiência de sucesso do cliente. Inclusive, uma das bandeiras da Strasmac é um termo que usamos bastante aqui, é o sucesso do cliente. Para nós, a importância é o sucesso do cliente, desde quando ele entra, faz o primeiro contato com a empresa, até o seu final, onde ele adquire o produto e damos todo o respaldo e suporte e tudo mais para ele atuar. Então, inicialmente com essa fonte de energia alternativa, que é no caso um gerador, a diesel ou gasolina, hoje tem até a nível a gás, enfim, outras fontes de energia que também podem ser usados como transferência. Então, inicialmente com isso, mas hoje atingindo toda a gama, né, e possibilidades de painéis elétricos de maneira geral. Painéis elétricos para bomba elétrica, você tem para motobomba, para sistema de incêndio de segurança, onde a Strasmac também, o seu crescimento se deve muito aos parceiros. Desenvolvimento de projetos específicos com os parceiros, parceiros que entendem fortemente da área. Então esses parceiros viu uma possibilidade, entra em contato com a Strasmac desenvolve um produto específico para ele, seja um módulo eletrônico, uma placa eletrônica que vá atender, por exemplo, o caso de motobomba, que hoje a Strasmac fornece ao Brasil inteiro soluções na área de motobomba, principalmente para incêndio, que é uma questão muito forte de segurança. Então, a Strasmac diretamente não conseguiria atuar se não fossem os parceiros, que entendem muito da área. Então, nessa área específica de, enfim, de tubulação de água, de instalação de pressostato em campo, sensores, né, que medem a pressão, enfim, e aí precisa que ligue um sistema alternativo, se faltar energia, você não tem, por exemplo, uma bomba elétrica. Então você tem lá uma bomba para combater um incêndio e está sempre, né, injetando água, enfim, e combatendo de fato o incêndio. Então você tem uma bomba a combustão. Ela tem um combustível ali, amplamente utilizado como diesel, né? Uma fonte diesel de combustível para combater esse incêndio. Então, essa parceria, né, com empresas, soluções que a Strasmac consegue colocar e consegue atender, principalmente revendas. A Strasmac é uma indústria montadora de quadros elétricos em quantidade, trabalhamos com atacado. E temos várias empresas parceiras com produtos homologados dentro dessas empresas. Os produtos da Strasmac possuem também certificação de laboratório. A Strasmac, de tempos em tempos, envia um produto eletrônico, onde é feita toda uma validação via laboratório. E também junto com homologado dentro de fábricas, por exemplo, de geradores, fábricas de motobomba, né, com produtos para essas soluções. Então, hoje em dia, abrangendo uma gama muito maior de produtos, painéis elétricos, como eu falei aqui, né? Por exemplo, eu falei de motobomba, eu falei de QTA, quadro de transferência automática, quadro para motobomba, e nós temos também os quadros de maneira geral. Aí nós vamos ter os QCMs, quadro de comando de motor, nós vamos ter os QDGs, quadro de distribuição geral, o que é primordial nesse caso, que é o projeto elétrico, né, feito, eu sempre digo, feito a várias mãos ali. No caso, a gente tem, por exemplo, o cliente nos passa a necessidade. Então, nós desenvolvemos na medida para ele. E até, é lógico, com margem de segurança, para que ele consiga atuar e ter uma robustez, ter um tempo de vida maior. E os produtos com garantia de 1 ano, os produtos da Strasmac. Mas sempre em contato com o cliente, essa proximidade, né? Então, nós vamos ter ali produtos da área de painéis elétricos com segurança, com esquema elétrico. A nível do projeto em si, de engenharia, você pode ter toda uma orientação com o cliente, inclusive dimensionamento elétrico. Aí nós vamos ter a automação, que é a ligação desse painel no sistema do cliente. Ou seja, a automação que eu digo é quando vai para uma máquina em si, você faz toda a automação.
E isso exige muita técnica, exige pessoal qualificado para isso, existe conhecimento na área para trabalhar com segurança, exige treinamento fornecido pela Strasmak e podendo atuar em qualquer segmento, em qualquer indústria, né, com todos os treinamentos de segurança possíveis para os nossos técnicos atuarem. Aí nós estamos aí também com os quadros de comando de motor, com os quadros de distribuição geral, com os esquemas elétricos, com o dimensionamento, né, o dimensionamento elétrico lá no cliente, o projeto feito a várias mãos. Então tudo isso aí mostra que a Strasmak ao longo do tempo, né, teve toda a sua evolução e hoje com profissionais experientes, comprometidos com a empresa, comprometidos com o sucesso do cliente, na variedade de produtos que a Strasmak tem, desde produtos aí mais simples a produtos mais sofisticados, a monitoramentos remotos, né, monitoramento à distância com app celular, né, com aplicativo celular, controle na tua mão de como está funcionando o teu sistema. No caso, sistemas remotos, sistemas utilizados, acoplados a módulos eletrônicos, a USCA, Unidade de Supervisão de Corrente Alternada, onde é possível você monitorar tudo o que acontece com, por exemplo, o teu gerador de energia à distância, seja com um sistema supervisório desenvolvido pela Strasmak, seja com um sistema de protocolos padrões usado nas maiores empresas, tal como os produtos SNMP, que é um protocolo específico para redes internas. Então, a tecnologia, né, o tempo de mercado, a experiência, passando por transformações, passando por situações onde foram identificadas melhorias à utilização final do cliente, ou seja, a experiência e o tempo nos mostrou que tecnologicamente e modificando o produto ali, para ter uma robustez maior, um tempo de vida maior, fornecer principalmente reposição ao cliente. Então, um produto da Strasmak, ele tem reposição, a vida útil dele é muito longa. Então, se o cliente precisa repor, eu tenho produtos para repor, não exatamente igual, tecnologicamente avançado, mas que você consiga ter uma robustez. O que é? Isso tem tudo a ver com uma robustez, né? Você tem um produto robusto. Por quê? Porque se acontece algo, você tem suporte, você tem onde buscar, você tem pessoas experientes que conhecem. Então, a Strasmak está sempre disponível a ajudar o cliente, em primeiro lugar, né? Ajudar e ter o sucesso do cliente em primeiro lugar, passando por todas as etapas, desde o primeiro contato, né? Tirar todas as dúvidas dele e saber na onde ele vai aplicar aquilo lá, até onde ele adquire o produto de fato, né? Onde ele fecha uma compra com a Strasmak e tem todo o suporte também para auxiliar. Isso é uma trajetória simples aí que nós colocamos, sonhadora inicialmente, condições ali mais restritas e hoje uma empresa de um porte aí reconhecido e sendo uma referência também a nível de Brasil. Muito obrigado e sejam bem-vindos à Strasmak.